Todos os anos, tufões despejam volumes absurdos de água sobre Tóquio em poucas horas. Estamos falando de centenas de milhões de litros caindo sobre uma das maiores metrópoles do planeta. Uma quantidade tão extrema que seria capaz de encher milhares de piscinas olímpicas antes mesmo de você terminar este vídeo. E ainda assim, a cidade não afunda. Como uma região metropolitana com mais de 37 milhões de habitantes consegue sobreviver a chuvas que transformariam qualquer outra cidade em um caos submerso? A resposta está escondida onde quase ninguém olha, debaixo de campos de futebol, sob estacionamentos, sob bairros inteiros da região de Saitama, nos arredores de Tóquio. Existe um verdadeiro rio artificial subterrâneo, uma estrutura colossal que mais parece um templo secreto esculpido em concreto. Um sistema tão gigantesco que seus pilares lembram as colunas de uma catedral antiga, só que projetada para enfrentar a fúria da natureza. Seja muito bem-vindo ao Estruturas Invisíveis. Hoje você vai descobrir como funciona a maior infraestrutura anti-enchente subterrânea do planeta. Um sistema que já evitou bilhões de dólares em prejuízos e salvou vidas incontáveis desde que foi inaugurado em 2006. E aqui vai a pergunta que vai guiar tudo. O que aconteceria com Tóquio se esse sistema falhasse por apenas algumas horas durante um tufão? Mas antes de mergulharmos nesse mundo subterrâneo, se inscreva agora no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque aqui no Estruturas Invisíveis, você descobre as obras mais impressionantes que o mundo esconde. E talvez a próxima estrutura que vamos revelar esteja exatamente sob a sua cidade. Prepare-se. O que está sob Tóquio não é apenas concreto, é sobrevivência em escala gigantesca. Tóquio é uma potência tecnológica, arranha-céus resistentes a terremotos, trens-bala que atrasam segundos, sistemas urbanos milimetricamente planejados. Mas existe uma força que ignora toda essa organização: a água. O problema começa na geografia. Grande parte da região metropolitana de Tóquio está localizada em uma vasta planície aluvial, uma área formada por sedimentos trazidos por rios ao longo de milhares de anos. Parece estável, parece sólida, mas na prática é uma região naturalmente propensa a inundações. Em alguns distritos, o terreno está apenas alguns metros acima do nível do mar. E aqui está o detalhe crítico. Algumas áreas de Tóquio, Nagoya e Osaka atualmente estão abaixo do nível do mar, protegidas apenas por diques e sistemas de bombeamento. Agora imagine o seguinte cenário. Um tufão vindo do Pacífico atinge a região. Ventos acima de 150 km por hora. Nuvens carregadas despejando volumes extremos de chuva. Em outubro de 2019, o tufão Hagibis despejou mais de 240 milímetros de chuva em 24 horas sobre a região de Tóquio. O maior volume desde que os registros começaram em 1976. Em algumas áreas montanhosas, como Hakone, foram registrados 922,5 milímetros em um único dia, a maior precipitação já registrada no Japão em 24 horas. Parece pouco? Não é. Isso significa 240 litros de água para cada metro quadrado. Multiplique isso por centenas de quilômetros quadrados de área urbana. Estamos falando de centenas de milhões de toneladas de água caindo quase ao mesmo tempo. E essa água precisa ir para algum lugar. Mas a Tóquio moderna é coberta por concreto, asfalto e prédios. O solo natural, que antes absorvia parte da chuva, foi substituído por superfícies impermeáveis. É como despejar água sobre uma laje gigante. Ela escorre. Rápido. Essa água desce das áreas montanhosas ao norte e oeste da cidade e entra em rios como o Arakawa, o Nakagawa, o Edo e diversos canais menores. São dezenas de cursos d'água cortando a metrópole. Quando o volume aumenta rápido demais,
o nível sobe em questão de minutos. E aqui está o problema. Muitos desses rios são relativamente estreitos para o tamanho da bacia que drenam. Se a chuva é intensa e contínua, o sistema natural simplesmente não consegue dar vazão. Historicamente, isso já aconteceu várias vezes. Em setembro de 1991, o tufão Mirella, o pior em 30 anos na época, inundou 30 mil casas e 100 quilômetros quadrados de terra nos subúrbios ao norte de Tóquio, causando 52 mortes. No século passado, enchentes devastaram bairros inteiros repetidas vezes. Casas ficaram submersas até o teto. Infraestruturas críticas pararam. O prejuízo econômico ultrapassou bilhões de dólares em alguns eventos. O tufão Hagibis, em 2019, causou 1,860 trilhões de ienes em danos, aproximadamente 17 bilhões de dólares. O maior prejuízo de um único evento climático não tsunami na história registrada do Japão. Foram 139 mortes, 142 diques rompidos em 71 rios diferentes e mais de 80 mil construções danificadas. 10 trens-bala ficaram completamente submersos no depósito de Nagano, resultando em uma perda de 32 bilhões e 800 milhões de ienes apenas para substituir os trens. E estamos falando de uma das economias mais fortes do planeta. Agora, some a isso a mudança climática. A Agência Meteorológica do Japão reportou que eventos de chuva intensa aumentaram 70% no país, uma tendência atribuída ao aquecimento global. O Japão recebe quase o dobro da precipitação média global, e Tóquio é particularmente afetada durante a temporada de tufões. Eventos extremos estão se tornando mais frequentes e mais intensos. Chuvas concentradas em poucas horas, algo que antes era raro, agora acontece com maior regularidade. E existe outro fator pouco comentado. Tóquio é densamente povoada. Estamos falando de uma das maiores concentrações urbanas do mundo. Quando uma enchente acontece, não afeta apenas ruas, afeta metrôs subterrâneos, centros comerciais, hospitais, redes elétricas, sistemas de telecomunicação. Um único dia de paralisação pode representar perdas financeiras gigantescas. Empresas fechadas, transporte interrompido, cadeias de suprimento afetadas. Agora vem a parte que muda tudo. Em 1992, logo após o desastre do tufão Mirella, os engenheiros japoneses decidiram que era hora de criar algo radical, algo invisível, algo que não disputasse espaço com a cidade na superfície. Eles decidiram ir para baixo. E se esse tipo de engenharia urbana te impressiona, já deixa o seu like agora. Isso mostra para o YouTube que você quer continuar vendo conteúdos sobre as maiores obras escondidas do planeta aqui no Estruturas Invisíveis. Na superfície, você vê um prédio administrativo, um campo de futebol, algumas árvores. Nada que indique que ali existe a maior estrutura anti-enchente subterrânea do planeta. Mas a verdadeira batalha de Tóquio contra a água começa 50 metros para baixo. Você desce cerca de 50 metros por uma escada metálica estreita. O ar fica mais frio, o som muda, e então, de repente, o espaço se abre diante de você. Colunas gigantescas emergem da escuridão. Cada uma delas tem 18 metros de altura, equivalente a um prédio de 6 andares. São 59 pilares maciços de concreto, cada um pesando 500 toneladas, alinhados em fileiras perfeitas. O teto é tão alto que parece desaparecer nas sombras. O eco dos passos soa como dentro de um templo antigo. Não é à toa que esse lugar ganhou um apelido mundialmente famoso, a Catedral Subterrânea, ou como os japoneses chamam, o Templo Subterrâneo. Mas essa não é uma obra simbólica. É uma máquina hidráulica disfarçada de monumento. Essa estrutura faz parte de um sistema oficialmente chamado Canal de Descarga Subterrâneo da Área Metropolitana Externa, ou simplesmente GCANS.
O projeto começou em 1992 e levou 14 anos para ser concluído, sendo inaugurado em 2006. O custo total foi de aproximadamente os 2,6 bilhões, um investimento que à época muitos consideraram exagerado, mas a engenharia por trás disso é extraordinária. O sistema é composto por 5 enormes silos verticais. Cada silo tem 32 metros de diâmetro e 65 metros de profundidade. É como enterrar um prédio de 20 andares de cabeça para baixo. Eles são tão grandes que a Estátua da Liberdade ou um ônibus espacial caberiam dentro de cada um. Esses silos funcionam como gigantescos funis. Quando o nível dos rios que cercam Tóquio atinge o limite crítico, comportas são abertas e a água é redirecionada para dentro desses poços colossais. A força da corrente desce em espiral até o fundo, onde encontra o túnel principal. Esse túnel tem 6,4 quilômetros de extensão e cerca de 10 metros de diâmetro, grande o suficiente para que um caminhão pudesse atravessá-lo. Ele está 50 metros abaixo da superfície, mais profundo que a maioria dos metrôs. O túnel conecta todos os 5 silos à câmara principal, o famoso templo subterrâneo. Essa câmara tem dimensões impressionantes: 177 metros de comprimento, 78 metros de largura e 25 metros de altura. Para você ter uma ideia, isso é equivalente a colocar um campo de futebol inteiro embaixo da terra. E aqui está algo que muita gente não entende. Os 59 pilares não estão ali apenas para sustentar o teto. Eles têm uma função hidráulica crítica. A água que chega ali não pode simplesmente ser empurrada de qualquer forma. Se a pressão for descontrolada, o impacto pode comprometer o sistema inteiro. Por isso, a câmara funciona como um estabilizador hidráulico. Os pilares ajudam a dissipar a energia da água, quebrando a força do fluxo antes que ele siga para a etapa final. Imagine um rio inteiro entrando em um salão de concreto e sendo desacelerado com precisão milimétrica. Cada pilar também ajuda a reduzir a flutuabilidade, a tendência do tanque vazio de ser empurrado para cima pela pressão da água subterrânea ao redor. Sem esses pilares maciços, o próprio tanque poderia ser deslocado pela força geológica. Durante tempestades severas, o sistema pode armazenar até 670 mil metros cúbicos de água temporariamente, o equivalente à metade da capacidade do Tokyo Dome. É como segurar um lago subterrâneo até que seja seguro liberá-lo. E tudo isso acontece enquanto, na superfície, a cidade continua funcionando. Pessoas atravessam ruas, trens circulam, luzes permanecem acesas, sem imaginar que, dezenas de metros abaixo, um rio artificial está sendo controlado em tempo real. Agora eu quero saber de você. Você teria coragem de caminhar por essa catedral subterrânea, sabendo que, em uma tempestade real, milhões de litros podem atravessar aquele espaço? Comenta aqui embaixo e me diz também de qual cidade e estado você está assistindo. Quero mapear de onde estão as pessoas interessadas nessas mega estruturas invisíveis. Agora imagine que o céu escurece sobre Tóquio. Os alertas meteorológicos já foram emitidos. Um tufão se aproxima. A previsão indica chuva intensa nas próximas horas. Mas antes mesmo da primeira rua começar a alagar, o sistema subterrâneo já está atento. Espalhados por rios e canais da região metropolitana, existem sensores de nível, pressão e vazão. Eles monitoram constantemente o comportamento da água. Cada variação de centímetros é registrada em tempo real. Esses dados são enviados para o Centro de Controle Operacional. Lá, engenheiros acompanham telas cheias de gráficos, mapas digitais e indicadores luminosos. Eles não esperam a enchente acontecer, eles antecipam. Quando o nível de um rio atinge o limite crítico pré-definido, as comportas automáticas começam a ser acionadas. A água não é simplesmente desviada, ela é calculada.
O sistema determina quanto volume pode ser redirecionado sem comprometer o equilíbrio dos rios principais. Comportas gigantes se abrem, permitindo que a água caia verticalmente pelos silos. A descida é brutal. Milhões de litros despencam em espiral, gerando uma força imensa. Cada silo pode receber até 100 metros cúbicos por segundo. No fundo, o fluxo entra no túnel principal e segue para a câmara de estabilização. Ali, os 59 pilares trabalham reduzindo a violência da corrente. Mas ainda falta a etapa final: as bombas. E não estamos falando de bombas comuns. O sistema GECANS possui 4 turbinas industriais movidas por motores de 14.000 cavalos de potência, comparável à potência de grandes navios. Quando ativadas, elas conseguem deslocar 200 toneladas de água por segundo. Deixe eu repetir: 200 toneladas por segundo. Para você ter uma ideia, isso é suficiente para esvaziar uma piscina olímpica de 25 metros em apenas 3 segundos, ou 12 piscinas olímpicas em menos de 1 minuto. Essas bombas empurram a água acumulada para o rio Edo, um rio maior, preparado para receber volumes extremos sem transbordar. É como redirecionar uma avalanche líquida de forma controlada. E tudo isso acontece enquanto a tempestade ainda está em andamento. Não é um sistema que reage depois do desastre. Ele funciona durante o caos. Mas existe um desafio técnico impressionante aqui. Se as bombas forem acionadas cedo demais, podem desperdiçar capacidade. Se forem acionadas tarde demais, o risco aumenta. Por isso, algoritmos e modelos matemáticos ajudam na tomada de decisão. O sistema combina dados meteorológicos, histórico de vazão e nível atual dos rios para calcular o momento ideal de cada etapa. É engenharia preditiva. Durante grandes tempestades, uma equipe de cerca de 30 operadores acompanha o desempenho do sistema, minuto a minuto. Ajustes são feitos em tempo real. É como conduzir uma orquestra hidráulica sob pressão máxima. Desde que entrou em operação em 2006, o GECANS é ativado em média 7 vezes por ano. Até 2014, ele havia operado 85 vezes. O sistema continua sendo usado regularmente, em alguns anos com mais frequência, devido ao aumento de eventos climáticos extremos. Durante o tufão Hagibis, em outubro de 2019, o sistema enfrentou seu teste mais severo. A bacia do rio Nakagawa, ao norte de Tóquio, recebeu 175,7 milhões de metros cúbicos de água em poucos dias. O GECANS drenou 27% desse volume, quase 47 milhões de metros cúbicos. Mais importante, o sistema reduziu o período crítico de 28 horas para apenas 4 horas, o tempo em que o nível da água permaneceu acima do limite de alarme. Sem o GECANS, áreas inteiras da região de Saitama e dos distritos de Adachi, Katsushika e Edogawa em Tóquio teriam sido severamente inundadas. Se você está achando esse conteúdo incrível, compartilha com aquela pessoa que curte engenharia e curiosidades sobre cidades. Esse tipo de conhecimento precisa circular mais. Agora, imagine Tóquio sem esse sistema. Sem os 5 silos subterrâneos, sem o túnel de 6,4 quilômetros, sem a catedral de concreto, sem as bombas gigantes trabalhando silenciosamente durante um tufão. O resultado seria imediato. Bairros inteiros poderiam ser inundados em poucas horas. Linhas de metrô subterrâneas poderiam virar rios artificiais. O impacto econômico seria medido em dezenas de bilhões. E aqui está a curiosidade que muita gente não conhece. Estudos estimam que o sistema já evitou prejuízos de aproximadamente 148 bilhões de ienes, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, desde sua inauguração. Isso transforma essa obra em algo além de uma estrutura de drenagem. Ela é um investimento de longo prazo, uma apólice de seguro em forma de concreto. E não é apenas sobre dinheiro. É sobre continuidade.
É sobre manter uma metrópole de 37 milhões de pessoas funcionando mesmo quando a natureza lança seu pior ataque. Talvez o futuro das grandes metrópoles não esteja apenas nos arranha-céus inteligentes, mas nas mega-estruturas invisíveis que trabalham silenciosamente abaixo da superfície. Porque enquanto a superfície mostra luzes, movimento e tecnologia, o verdadeiro escudo pode estar escondido no subsolo. Mas engenheiros alertam que mesmo sistemas avançados têm limites. E há um detalhe fascinante. O Jackass se tornou uma atração turística inesperada. Todos os dias, turistas do mundo inteiro descem até o templo subterrâneo para ver essa catedral de concreto de perto. Mas essa popularidade tem um propósito educacional. Ela lembra as pessoas de que a infraestrutura importa, que as estruturas invisíveis sob nossos pés podem ser tão críticas quanto os arranha-céus acima de nossas cabeças. E isso muda completamente a forma como enxergamos uma cidade moderna. Da próxima vez que você vir imagens de Tóquio enfrentando um tufão, e ainda assim, funcionando quase normalmente, lembre-se, existe uma catedral de concreto segurando um rio artificial 50 metros abaixo dos pés das pessoas. E essa talvez seja uma das maiores provas de que engenharia não é apenas construção, é prevenção, é cálculo, é visão de longo prazo, é sobrevivência. Se você chegou até aqui, agora sabe que por trás de cada metrópole resiliente existem estruturas que quase ninguém vê, mas que fazem toda a diferença. Então me conta aqui nos comentários. Qual parte desse sistema mais te impressionou? Você acha que sua cidade precisaria de algo parecido? E de qual cidade você está assistindo? E se você quer continuar descobrindo as maiores obras escondidas do planeta, se inscreva agora no Estruturas Invisíveis, porque por trás de cada cidade moderna existe uma história subterrânea esperando para ser revelada. E a próxima pode estar muito mais perto do que você imagina. E agora que você viu como um rio subterrâneo protege Tóquio das enchentes, talvez esteja pensando, na minha cidade não existe nada disso. Mas existe. Pode não ser do tamanho de um estádio subterrâneo como no Japão. Pode não ter colunas gigantes de concreto como um templo escondido. Mas existe uma estrutura invisível trabalhando debaixo dos seus pés. Toda vez que chove, toda vez que a água desaparece pelos bueiros, toda vez que a cidade continua funcionando. No próximo vídeo, você vai descobrir para onde a água da chuva vai antes das enchentes começarem. E como túneis e reservatórios que ninguém vê podem estar mantendo a sua própria cidade segura neste exato momento. Depois de assistir, você nunca mais vai olhar para uma boca de lobo do mesmo jeito. Se inscreva no canal, porque aqui a gente revela as estruturas invisíveis que mantêm o mundo funcionando. E no próximo episódio, a história continua debaixo da terra.